Olá, sejam bem-vindos à nossa dica do Contraturno Digital. Eu sou o professor Virgílio Guedes e a partir de agora vocês vão acompanhar comigo aí uma dica de ciências. Então fiquem ligados, a nossa dica começa agora. E agora nós vamos observar os elementos químicos ali presentes na natureza, né, que são encontrados ali na natureza e são essenciais no nosso dia a dia, são essenciais aí para a nossa vida, para a nossa saúde. O primeiro que a gente observa é o oxigênio. E como nós já sabemos, o oxigênio está presente aí no ar, né, no ar atmosférico. Olha só, aí na nossa imagem nós temos uma representação ali, ó, da pessoa respirando, né? Então a gente sabe que quando a gente respira, a gente está absorvendo, a gente está inalando esse oxigênio que está presente aí no ar. A gente retira esse oxigênio presente no ar porque ele é importante para as nossas atividades vitais. Então, como está dizendo ali, ó, é essenciais para a vida. Sem a respiração ali, sem esse oxigênio, a gente não conseguiria sobreviver, certo? Então, representando ali a pessoa respirando esse ar puro, né, num ambiente ali com verde, né, onde nós podemos absorver o oxigênio para fazer parte aí da nossa respiração e de outras atividades do nosso organismo. Um outro elemento que está presente aí no nosso dia a dia, que a gente vai observar, é o hidrogênio, né? O hidrogênio ele também vai estar presente no ar, mas ele também está presente na água. Ele vai vir ali, ó, associado a outro átomo de hidrogênio e um outro átomo de oxigênio. Como a gente pode observar, nós temos aí a molécula da água representada ali por H2O, são dois átomos de hidrogênio e mais um de oxigênio. Então assim nós temos a molécula da água, que é um outro item aí essencial para a nossa vida, né? A gente precisa da água ali para diversas atividades do nosso dia a dia, precisamos consumir a água e lá nós temos a presença desse elemento químico, também o hidrogênio. O outro elemento que a gente observa, que também é muito importante aí para as nossas atividades metabólicas, é um elemento muito abundante na natureza, né, que é o carbono. O carbono ele pode ser encontrado ali em diversos materiais, ele vai compor alguns materiais e também vai estar presente no nosso corpo. Então, como a gente observa aí na imagem, a gente tem o corpo humano, né, representando que o carbono ele faz parte, né, ele compõe aí o nosso corpo humano, ele vai ser importante para diversas atividades que o nosso corpo vai realizar. Então, esses aí são alguns dos elementos químicos, né? São muitos elementos que a gente encontra aí no nosso dia a dia e que são essenciais para a vida. Os elementos químicos também são muito importantes ali para a nossa alimentação, né? É importante que a gente consuma ali alguns desses minerais, né? Para que a gente tenha ali as nossas funções ali vitais, o nosso metabolismo funcionando direitinho. Então a gente vai observar ali alguns dos elementos químicos que a gente encontra nos alimentos. Por exemplo, nós temos aí o potássio, que é representado pelo símbolo com a letra K, e aí nós temos um alimento, né, que é uma fonte ali abundante de potássio, que é a banana. A banana ela é muito rica em potássio, é importante consumir a banana, porque o potássio ele vai ser muito importante para diversas atividades que o nosso organismo vai realizar. Certo? Então é importante ali a gente consumir sempre esses minerais, porque eles vão ser importantes para o nosso corpo. Muitos deles o nosso corpo não produz, então é importante a gente consumir. E a alimentação é uma boa fonte de elementos químicos, no caso os minerais, como o potássio que a gente está observando. O outro exemplo que nós temos é o cálcio, né, que é representado ali como o símbolo CA, que é o símbolo do cálcio. E olha só, o cálcio ele também vai ser muito importante, né? A gente vai encontrar o cálcio nos alimentos ali derivados do leite, né, como queijo, por exemplo, o próprio leite. E olha só, ele vai ser muito importante justamente para compor ali os nossos ossos e dentes, né? Ele vai funcionar ali na mineralização dos nossos ossos. Então, como está representado aqui na imagem, nós temos ali a representação dos nossos ossos, né? O cálcio ele vai ser muito importante para formar e compor aí os nossos ossos. E é importante a gente obter na nossa alimentação. O outro elemento químico que a gente pode também consumir aí na nossa alimentação é o ferro, né? O ferro que tem ali como símbolo Fe, ó, Fe, ele está encontrado ali em alimentos como o feijão, né? São alimentos ali, a carne vermelha, o fígado, né? Tem gente que não gosta, mas o fígado ele é rico em ferro. E ele é muito importante porque ele vai ajudar a formar ali os elementos figurados do sangue. Então, como a gente pode observar aqui na imagem,
Nós temos aqui a imagem de hemácias, né? E essas hemácias, elas são muito importantes porque elas contêm a hemoglobina, aquele pigmento vermelho, que vai fazer o transporte do oxigênio pelo nosso sangue. Então, a importância aí do ferro na nossa saúde, certo? Então, é importante a gente consumir ali esses elementos químicos, esses minerais, porque eles vão ser todos muito importantes aí para a nossa saúde. Nós vamos observar agora aí algumas das aplicações diversas dos elementos químicos. Então, olha só, a gente pode encontrar aí em diversos locais, né, os elementos químicos, como por exemplo, lá na cozinha da nossa casa, nós temos ali as panelas, né, e nós temos a representação do elemento químico, que é o alumínio, né, e o alumínio ele vai ser muito utilizado ali na engenharia, na construção e até mesmo na fabricação de elementos como as panelas, por causa dessa interação ali com o calor, né. Um outro exemplo que nós temos é o flúor, olha só, e o flúor ele vai ser encontrado na pasta de dente, por exemplo, né? E também na água, ele é adicionado na água para proteger o nosso dente e evitar o surgimento de cáries. O outro exemplo que nós temos aí na nossa imagem é o lítio, e o lítio ele vai ser muito utilizado na fabricação de baterias, né? Seja baterias de celulares ou baterias de notebook. Então, olha só, essa aí foi a nossa dica do Contraturno Digital. Siga a gente nas nossas redes sociais e a gente agradece a todo mundo aí pela participação, quem acompanhou a nossa dica, e até a próxima.